Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará pela tua vida. Muito bom dia! Vamos começar o nosso dia no melhor lugar, na presença do nosso Senhor. Vamos nesse encontro abrir o nosso coração, colocar nas suas mãos todos os nossos sonhos, planos e projetos, tendo a certeza que, estando nas mãos do Senhor, estarão nas mãos mais seguras que nós podemos colocar. Peço a Deus, logo agora pela manhã, que Ele visite o teu lar, visite a tua vida, visite o teu coração e abençoe a nossa vida por completo. Quero deixar com você um versículo da Palavra de Deus, Salmo 101, verso 3, onde o salmista diz o seguinte: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Salmo 101, verso 3. É vivendo ao lado do Senhor que nós iremos construir uma vida santa. Nós, andando ao lado do Senhor, iremos aborrecer aquilo que também o Senhor aborrece. Quanto mais íntimos, quanto mais próximo nós estivermos do Senhor, mais semelhante a Ele nós nos tornaremos. E o salmista Davi, no Salmo 101, verso 3, ele está falando isso da sua vida. Quanto mais próximo ele andou ao lado do Senhor, mais ele aborreceu aquilo que ele sabia que deveria ser aborrecido. A cada manhã, nesse canal, nós dedicamos as primeiras horas para estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. Sei que algumas pessoas acabam o fazendo no decorrer do dia, mas quando nós dedicamos logo pela manhã as primeiras horas para estudarmos um capítulo da Palavra de Deus, a nossa mente é impressionada pela voz do Altíssimo e o decorrer de todo o nosso dia nós somos abençoados. Por isso que nesse momento quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 17, o verso 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-damim. O capítulo que nós iremos estudar nessa manhã é um capítulo que é amado pelos adultos, amado pelos jovens e amados pelos adolescentes e juvenis. Acredito que eu e você, quando crescemos na nossa comunidade, nós crescemos ouvindo falando da vitória de Davi sobre Golias. É uma história que nos inspira a cada dia a andarmos pela fé como Davi viveu. Um pastor de ovelhas, tirado de trás do seu rebanho para lutar contra um gigante e Deus lhe concede a vitória. É o que nós precisamos a cada manhã aprendermos, como Deus queria impressionar o coração do seu povo em batalhas impossíveis, com seres humanos impossíveis, o que Deus pode fazer através da vida dessas pessoas. É o que hoje eu entendo que Deus quer fazer comigo e quer fazer com você. Quais são as suas batalhas impossíveis? Quais são os seus gigantes que estão à sua frente? Lute ao lado do Senhor, Deus vai te conceder a vitória. Golias possivelmente não fosse um filisteu. Golias era um dos filhos de Anaques. E quando Josué entrou na terra de Canaã, os eliminou, não por completo, mas alguns deles acabaram migrando e vivendo entre os filisteus. Possivelmente Golias fosse um mercenário entre os filisteus. Ele estava ali para ganhar o seu salário, mas como ele estava lutando do lado dos filisteus, ele teria que duelar com um israelita. O soldado Golias era de impressionar os seus adversários. A sua altura era de aproximadamente 3 metros. O seu capacete pesava 70 quilos. A ponta da sua lança pesava em torno de 7,2 kg. Você já imaginou o problema que os soldados israelitas tinham à sua frente? Eis a razão porque eles temeram lutar com Golias. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 10, a Bíblia diz o seguinte: Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Literalmente, Golias estava escarnecendo do povo de Deus. Ele acreditava que nenhum soldado israelita tivesse coragem de lutar contra ele, até porque a sua altura e a sua força impressionava os seus adversários. Os dois exércitos estavam praticamente um em frente ao outro. O que de fato os separava era um desfiladeiro.
Mas se eles ultrapassassem aquele desfiladeiros, eles teriam um embate frontal um com o outro. Era por isso que Golias desafiava apenas um soldado para lutar com ele, porque ele acreditava que ninguém teria coragem de encará-lo. No versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ver que os israelitas temeram muito essa batalha. A única esperança que eles tinham de lutar contra Golias é que essa batalha se desse de forma aberta, porque não apenas um único soldado lutaria contra Golias, mas vários soldados poderiam se reunir ao lado ou contra Golias e tentar destruí-lo. Mas um embate pessoal eles acreditavam que seria impossível. O povo de Deus se esqueceu da aliança, da promessa que tinham assumido com Deus de Abraão e com Deus de Isaque. Eles se esqueceram do que Deus já tinha feito pelo seu povo e através deles no passado. Eles menosprezaram a palavra do Senhor. Desconstruíram um relacionamento pessoal com Deus. Embora levasse sobre eles o nome como sendo um povo de Deus, mas eles já tinham se divorciado desse Deus. Era uma religião puramente nominal. Era somente de nome, mas não havia prática, não havia vivência, não havia uma entrega, não havia intimidade com o seu Deus. Eis a razão da apatia e da fraqueza espiritual dos israelitas naquele embate. Quem, na verdade, tinha estatura para poder lutar contra o gigante Golias era Saul. Saul era extremamente alto. No momento em que ele foi tomado como sendo o rei de Israel, os seus súditos batiam no seu ombro. Ele se sobressaía sobre todas as pessoas. Ele tinha um capacete de bronze, ele tinha uma couraça de soldado, ele tinha espada, ele tinha lança, ele tinha caneleiras. Saul era um soldado experiente. Entre o povo de Deus não havia ninguém mais habilitado para lutar contra Golias do que o próprio Saul. Mas como nós sabemos, Saul tinha divorciado do Senhor. Saul já não mais ouvia a voz de Deus falar ao seu coração. Saul já não mais sentia a santa influência do céu falando e conduzindo a sua vida. Saul, de fato, estava naquela batalha completamente abandonado. Mas como rei da nação judaica, Saul sabia que teria que vencer aquela batalha. A sua reputação estava em jogo naquela batalha. Se ele perdesse, o seu nome seria lançado mais ainda por terra. Portanto, ele precisava encontrar uma solução para resolver aquele problema. O pai de Davi, que era Jessé, sabia que os seus filhos estavam nessa batalha: Eliabe, Abinadab e Samar. E ele pede para que Davi leve, pelo fato de ser o filho mais novo, levasse comida, mantimento para os seus irmãos que estavam nessa batalha. E foi nesse encontro com os seus irmãos que Davi descobre que o povo de Deus estava sendo desafiado pelo gigante Golias. Quando nós olhamos no verso 28 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, as palavras do irmão mais velho de Davi, Eliabe, nós podemos ver que Eliabe guardava no seu coração ainda um ressentimento. Eliabe estava triste pelo fato de não ter sido escolhido como sendo o rei de Israel. Eliabe tinha ciúmes de Davi. Eliabe era medroso. Eliabe era inseguro. Deus não poderia permitir que Eliabe, que de fato se tornasse o rei da nação de Israel. Todas essas palavras de Eliabe é resultado de uma pergunta feita por Davi ao seu irmão mais velho. O que é que o soldado receberia se lutasse contra o gigante Golias? Mas Davi tinha uma tremenda capacidade de autocontrole. Ele não queria entrar numa discussão que não iria levar a nada. Até porque ele sabia perfeitamente que Eliabe era seu irmão, mas o seu único interesse, de fato, era defender o nome do Senhor. Havia um incircunciso que estava se levantando para denegrir a imagem de Deus. Ele falava palavras sem medidas contra o povo de Deus e o seu Deus. Davi, no pastoreio do seu rebanho, vivia tão próximo do Senhor que ele não poderia permitir que um incircunciso abrisse a sua boca para difamar ou para denegrir o povo e o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 31, a palavra de Deus diz o seguinte:
Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. O fato de Saul mandar chamar Davi revela o seu estado de desespero. Ele sabia que por 40 dias o povo de Deus tinha sido difamado pela boca do grande Golias. E ele sabia que quanto mais o tempo passasse, mais difícil se tornava aquela situação. Ele teria que tomar uma posição. E para salvar a sua reputação não importava a maturidade ou a experiência de um soldado para lutar com Golias. O que importava de fato para Saul é ter alguém que lutasse contra ele. Eis a razão pela qual Saul concebe a ideia que um pastor de ovelhas, um jovem inexperiente, pudesse lutar contra o soldado experiente Golias. A coragem de Davi é proporcional à covardia de Saul. Davi sabia perfeitamente quem estaria ao seu lado para lutar naquela batalha. Davi se volta para Saul e fala que Deus já tinha lhe dado a vitória ao matar um leão, um urso. Davi, embora jovem, mas era corajoso, forte, e Deus com certeza estaria ao seu lado. Sua experiência andando ao lado do Senhor, convivendo na companhia de Deus, Deus lhe fortalecia na decisão de destruir o adversário do povo de Deus. Fica evidente para nós nessa manhã que as vitórias que Saul no passado conquistou foi através do poder de Deus. Sem o Espírito do Senhor sobre a sua vida, Saul se tornava um soldado vulnerável. As suas debilidades cada vez mais se tornavam visíveis. Foi nessa tentativa de livrar a sua própria pele que Saul coloca sob Davi a sua armadura. Só que Saul era extremamente grande. Davi era pequeno. Como que Davi poderia lutar com a armadura de Saul? Não haveria nenhuma possibilidade. A armadura de Saul seria um empecilho para lutar contra o grande Golias. Me permita nessa manhã me dirigir a você e dizer o seguinte: cada um de nós precisamos construir a nossa própria armadura para lutarmos contra os nossos adversários. Nós não podemos lutar contra os nossos adversários usando as armaduras de outras pessoas. Cada um de nós precisamos confeccionar as nossas armaduras ao lado do Senhor. Saul tinha suas armaduras, mas Davi também possuía as suas armas para lutar contra os seus adversários. Nós não podemos, nos dias das nossas batalhas, nos valermos das armas e das armaduras de outras pessoas para enfrentarmos os nossos inimigos. Nós precisamos ter as nossas próprias. Nós só conseguimos construir as nossas armaduras se nós andarmos ao lado do Senhor. Se nós tivermos as nossas próprias experiências, nós precisamos contar o nosso próprio testemunho. Nós precisamos revelar para Deus e na nossa trajetória quantas vitórias Deus já nos concedeu para que no futuro nós possamos ter fé suficiente no braço do Altíssimo para enfrentarmos os nossos inimigos. Foi nessa confiança, foi nessa força, foi nessa experiência que Davi sabia que Deus estaria ao seu lado para lutar contra o grande Golias. O versículo 40 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã nos fala que Davi se valeu das suas próprias armas. Ele pegou o seu cajado de pastor, pegou 5 pedrinhas, colocou no seu alforje e pegou a sua funda e foi em direção ao Golias. Era o que Deus precisava para usar o jovem pastor. Quando nós colocamos nas mãos de Deus o que nós temos, Deus realiza maravilhas em nossa vida. Davi foi o instrumento nas mãos de Deus naquela batalha para anunciar aos filisteus e ao mundo que há um Deus sobremodo grande, que jamais perdeu uma batalha. O que é que nós temos nessa manhã que nós podemos colocar nas mãos de Deus para que Ele realize maravilhas em nossa vida? Enquanto Golias menosprezava o jovem pastor, Deus conduzia o pastor Davi através do seu poder e pelo seu Espírito. Quero nessa manhã me dirigir a você. Nós nunca podemos menosprezar os nossos adversários como Golias menosprezou. Golias olhava para Davi como sendo um cão morto, como sendo alguém insignificante, como alguém que não poderia lhe fazer mal. Quando nós menosprezamos os nossos adversários, nós podemos ser surpreendidos, como Golias foi surpreendido por Davi. Nós não podemos menosprezar em momento algum as investidas do adversário contra a nossa vida.
mas nós precisamos a cada dia buscarmos o Senhor, nos fortalecermos nele e vivermos uma vida pela fé. Foi nessa mesma batalha que Davi, com uma pedra, colocou em sua funda e jogou em direção à testa do grande Golias e matou o grande Golias. Que ironia! Com a própria espada do soldado Golias, Davi cortou a sua cabeça. Os israelitas dependiam de Davi para vencer os seus adversários. Foi os próprios filisteus que lançaram uma proposta que o soldado vencido, eles se tornariam escravos da outra nação. Mas foi nessa batalha, e quando Golias morreu, os filisteus fugiram. Era uma prova clara que se Golias vencesse, eles não teriam misericórdia do povo do Senhor. Eles sempre continuariam importunando os israelitas. Querido amigo, ao concluirmos nessa manhã o capítulo 17 do livro de 1 Samuel, eu e você, nós precisamos guardar algumas verdades. Jamais menospreze alguém que vive uma vida dependente do Senhor. Deus sempre irá honrar aqueles que dependem dele. Embora seja uma história que seja amada por crianças e juvenis, mas eu e você nessa manhã nós precisamos tomar uma decisão, seguirmos as orientações de Deus. Nós precisamos lutar as nossas batalhas diariamente, como Davi lutou, vivendo dependente do Senhor. Vamos colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que nós temos. Se nós confiarmos nas mãos do Altíssimo, Ele vai transformar uma funda e 5 pedrinhas em armas letais. Nunca lute uma batalha sem que primeiramente você pense em exaltar o nome do Senhor. Era dessa forma que Davi lutava as suas batalhas, pensando e tendo a certeza que o nome do Senhor precisava ser exaltado. Nós não podemos em momento algum viver de uma forma arrogante como Golias viveu. Imaginava que era invencível, subestimou o seu adversário. Nós jamais podemos subestimar os nossos adversários. Nós precisamos encará-los lutando ao lado do Senhor. Quando nós vivemos uma vida dependente do Senhor, nós sempre vencemos. Isso não quer dizer que a nossa vida nunca terá problemas. Poderá surgir problemas, mas lutando ao lado do Senhor, nós sempre alcançaremos a vitória. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que jamais conheceu a derrota. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, reconhecemos a nossa independência, mas a cada dia, Senhor, nos ajude a vivermos uma vida dependente do Senhor. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.